Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Quero convidar vocês agora para estudarmos a palavra do Senhor, nossa EBD hoje, que tem o tema Vitória apesar do sofrimento. Eu quero convidar você a meditar no capítulo 2, versos de 5 a 8 do texto que Paulo escreve aos Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bem, irmãos, bem certo é que o sofrimento é algo que acompanha a vida das pessoas. O texto que nós acabamos de ler agora, ele fala sobre o sofrimento de Cristo. Veja a menção no versículo 8 que o apóstolo Paulo fala. Ele faz, dizendo: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse sofrimento de Cristo na cruz foi algo tão emblemático que imprimiu na vida do apóstolo Paulo algo muito significativo, a ponto dele entender a causa do Evangelho e assim viver por esta causa. Quando o apóstolo Paulo redigiu esse texto, ele se encontrava numa situação de prisão, e ali ele, inspirado do que aconteceu com Cristo através do seu sofrimento, ele pôde ver alguns aspectos da sua vida como vitoriosa, apesar do sofrimento. O nosso título aqui do texto aqui é Vitória apesar do sofrimento. Vamos estar aqui vendo alguns tópicos nessa epístola do apóstolo Paulo, onde ele pôde ver a vitória apesar do sofrimento. E a gente poderia perguntar: quando temos vitória apesar do sofrimento? Eu quero convidar você aqui a ler o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Observe, o apóstolo Paulo ele entende que se tem vitória apesar do sofrimento quando somos úteis no reino de Deus. E aqui ele afirma: apesar de ter esses acontecimentos envolvendo a sua vida, acontecimentos esses o quê? Prisão, tortura, maus tratos, isolamento, distanciamento. E aí ele entendia que, apesar disso tudo, ele estava sendo útil para propagar a mensagem do reino de Deus. Essa mensagem que ele ali na prisão pôde compartilhar para os que estavam ali lhe aprisionando. Mensagem essa que ele pôde ali redigir as suas cartas e enviar também para as igrejas. E aqui a gente vê esse sentimento de utilidade na obra de Deus em detrimento do sofrimento. E também a gente vê também que o apóstolo Paulo ele desenvolveu esse pensamento um pouco mais adiante, quando ele entendeu que temos vitória apesar do sofrimento quando não perdemos a nossa expectativa e esperança. Isso a gente percebe aqui registrado no capítulo 2 de Filipenses, versículo de número 11, quando ele diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A consciência do senhorio de Cristo na vida de cada crente é algo que nos faz perceber que temos vitória apesar do sofrimento, porque nós temos o nosso Senhor Jesus como o Senhor de nossas vidas. Ao declarar isso, o apóstolo Paulo estava num contexto um tanto que complicado para fazer essa afirmação, devido à maneira como os imperadores da época, eles associavam essa questão do senhorio, de tal forma que eles se assenhoravam de todos aqueles que eles governavam. E dizer que Jesus é o Senhor
é a mesma coisa de dizer que ele é o dono, ele é aquele que tem a prerrogativa de julgar, a prerrogativa de tomar de conta, a prerrogativa de ser o seu rei. Era justamente essa situação. O apóstolo Paulo entendia que ele tinha um Senhor, ele não estava abandonado, e é justamente muitas vezes esse sentimento de abandono que faz com que as pessoas potencializem a sua dor. Mas quando nós entendemos que o nosso Deus, ele é Senhor de nossas vidas, tudo faz diferente. Também aqui o apóstolo Paulo também, ele entende que ele não pode viver a despeito da situação. Por quê? Porque ele tem um Senhor. Também aqui queremos frisar aqui um outro tópico, que temos vitória sobre o sofrimento quando não perdemos essa esperança, né, em Cristo, né? Ele é aquele que nos dá esperança. Veja, o capítulo de número 1, versículo de número 20, diz assim para nós: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Observemos que o apóstolo Paulo aqui, ele entende que quando cultivamos uma expectativa e esperança em Cristo, podemos ter vitória sobre o sofrimento. Por quê? Porque a nossa esperança não está nesse mundo, não está nas coisas, não está nas pessoas. A nossa esperança está em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz assim no verso 20, no finalzinho, que também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A nossa esperança não é uma esperança no aqui e agora, a nossa esperança é no porvir, e não importa se estamos vivos ou mortos, nós esperamos em Cristo. Ele podemos ter expectativa e esperança. E também o apóstolo Paulo, com seu pensamento amadurecido, ele também vê que a vitória, existe vitória apesar do sofrimento, quando nos alegramos no Senhor. Isso aqui a gente vê aqui no capítulo 2, o versículo 17 e 18, quando ele diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Olha aqui o que o apóstolo Paulo faz. Ele entende que a sua vida ali, prestes a ser sacrificada, estava sendo colocada como uma oferta diante de Deus. E ele diz que aqueles irmãos deveriam se alegrar com ele, porque essa era a alegria dele. A alegria de que ele estava ali como alguém que estava oferecendo a sua vida para a obra de Deus. E é justamente esse testemunho que ele quer também passar para os irmãos. A alegria de servir a Deus. Quando nós temos a alegria de servir a Deus, podemos ter vitória sobre o sofrimento. É justamente essa direção que o apóstolo Paulo tomava para a sua vida. Ele não estava apenas vendo as cadeias que lhe prendiam, ele não estava vendo apenas o isolamento que ele estava vivendo, e nem sequer mesmo a iminente morte que estava ali aguardando. Ele tinha a sua alegria no Senhor e incentivava os irmãos a fazer o mesmo, se alegrar na pessoa do Senhor. E aí o quinto ponto que também a gente pode aqui destacar de ter vitória apesar do sofrimento é quando compartilhamos a nossa dor e desenvolvemos relacionamentos saudáveis. Isso está registrado em Filipenses capítulo 2, versículo de número 25, que diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar
nas minhas necessidades. Como é bom e importante você ter alguém para compartilhar. A Bíblia diz que devemos estar presente na vida das pessoas, quer na alegria, quer na tristeza. Veja, o apóstolo Paulo falou da alegria que ele tinha no Senhor, e agora ele está falando de compartilhar a sua dor. Com quem? Com Epafrodito. Epafrodito era um irmão, servo do Senhor, que compartilhava ali com Paulo ali as suas dores. O apóstolo Paulo estava tendo essa alegria de desenvolver esse relacionamento saudável. Como é bom você ter alguém em quem você possa confiar, alguém que você possa ver nele um servo de Deus, ou ver nela uma serva de Deus, que você pode confidenciar seu sofrimento, as suas dores, alguém que você pode contar com essa pessoa. É muito importante você ter alguém de Deus que pode abençoar a sua vida. O apóstolo Paulo, ele tinha essa pessoa, que é o Epafrodito aqui, onde ele mesmo fala, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. É bom ter alguém ao nosso lado com quem podemos contar para lutarmos e vencermos as adversidades, as intempéries que essa vida traz para nós. E assim, irmãos, queremos fazer um destaque aqui, que é a nossa conclusão. Compartilhe sua dor e problema, desenvolva relacionamentos sadios, fale do seu sofrimento, não com lamúria, não com ingratidão, não com murmurações, mas fale para exaltar a Cristo. Quando temos com quem falar nossas dores e compartilhar nossas lágrimas, podemos afirmar que temos vitória em tempo de sofrimento. Pois é, e aqui queremos aplicar a nossa conclusão dizendo o seguinte, que podemos ter vitória apesar do sofrimento, quando somos úteis no reino de Deus. Podemos ter vitória sobre o sofrimento quando cultivamos a expectativa e a esperança em Cristo. Podemos ter vitória apesar do sofrimento quando nós também compartilhamos a nossa dor e desenvolvendo relacionamentos saudáveis. E também podemos ter vitória apesar do sofrimento quando nós nos alegramos no Senhor. Nesse momento eu queria que você pudesse aplicar 3 verdades para a sua vida. A primeira seria de que você pudesse entender que o sofrimento é algo natural e humano. A segunda verdade, eu quero falar para você que você deve saber diferenciar o sofrimento por negligência do sofrimento pela causa da fidelidade ao Evangelho. E a terceira verdade que eu quero falar para você é que em qualquer tempo, nunca esqueça que Deus cuida de você em toda sua caminhada. O versículo que nós iniciamos falando disso aqui, desse tema, a vitória apesar do sofrimento, falamos usando a imagem do nosso Senhor, o Senhor Jesus, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Temos que entender uma coisa, o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Se teve alguém que padeceu dor e sofreu de forma inocente, foi Ele. E Ele enfrentou toda essa dor, todo esse sofrimento, confiando a sua vida ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus serviu de exemplo para o apóstolo Paulo, aonde ele desenvolveu todo esse entendimento, que ele poderia ser útil no reino de Deus, que ele poderia ter expectativa e esperança em Cristo, que ele podia ter Jesus como Senhor da sua vida, e que ele podia também se alegrar do Senhor, e também
compartilhar sua dor e sofrimento com pessoas de confiança. Que você possa aprender a fazer esses princípios aqui colocados em prática na sua vida. Eu quero orar por você agora nesse momento. Vamos orar? Pai Santo e Eterno Deus, aqui em Tua presença, Deus, queremos Te agradecer pela Tua palavra. Te agradecer, Senhor, porque Tu és o Deus que cuida de nós e que, apesar do sofrimento, nós obtemos vitória, porque a nossa vitória não está em nós, a nossa vitória está em Ti. Nós Te pedimos que essas verdades sejam aplicadas em nossas vidas para a glória do Teu nome. Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.